Boa noite a todos. Para quem não me conhece, eu sou o Torres, eu sou técnico impressor mecânico. Estou no mercado aproximadamente uns 23 anos, mais ou menos, na área flexográfica. E estou criando esse canal aqui para poder ajudar, né, o cliente, né, nas suas dúvidas e também saber como ele efetivamente tem que manusear o seu equipamento, ou saber o que ele tem que colocar dentro do equipamento, né? A flexografia ela tem muitas variáveis, então é super importante a gente estar levando um pouco mais de conhecimento a todos. Espero que esse canal venha ajudar a todos. E nós estamos à disposição também. Embaixo aí vai ter um link aí com o número do WhatsApp. Se tiver alguma dúvida, pode entrar em contato. O intuito do canal é realmente esse, tá? Ficamos à disposição de todos. E sem mais delongas, né? Como diz o pessoalzinho por aí, os mais jovens, né? Vamos falar um pouquinho aqui sobre diâmetro primitivo. Vamos lá então, pessoal. Em flexografia, geralmente, para banda estreita, né, utiliza-se dois tipos de módulo, que a gente chama de módulo 1 e o módulo 1/8. Porém, apesar da diferença ser pequena entre um módulo e outro, né, um diz respeito a milímetro e o outro diz respeito a polegada. Enfim, eu escrevi aqui na lousa para vocês mais ou menos, não é minha especialidade escrever, tá? Mas como eu disse, o intuito é ajudar o cliente, né, no que diz respeito às dúvidas que ele pode ter. Então aqui eu escrevi para vocês que não conhecem, né? Às vezes pega algum cliente que está no início, não sabe muito bem o que é ou deixa de ser. Para você que já sabe, é mais fácil para a gente estar se comunicando. Mas aqui o Z, ele significa o número de dente. E eu usei como um parâmetro aqui, só um exemplo para vocês entenderem os cálculos. Eu vou usar uma engrenagem de 50Z para mostrar para vocês a diferença entre um módulo e outro. E se você misturar as engrenagens, por exemplo, essa é uma engrenagem módulo 1. E essa daqui é uma engrenagem módulo 1/8. Se a gente observar aqui, ó, e colocar ela dentro do engrenamento, ela dá uma diferença mínima aqui, né? Mas essa diferença, se você misturar as engrenagens, ou na hora que você for usinar as engrenagens, você usinar ela de uma maneira errada, ou mandar em algum lugar que eles não tenham muita especialidade em fazer, isso daqui vai resultar no quê? Na vida útil da sua engrenagem. Ela vai amassar com o tempo, vai danificar, enfim, você vai ter problema de impressão, você vai ter problema de corte, vai ter vários tipos de problema. Inclusive eu tenho duas engrenagens aqui, ó, que eu removi de uma máquina do cliente que eu fiz a manutenção, e ela tá toda amassada. Já por quê? Porque ela trabalhou com módulo diferente, tá? Então a importância de a gente conhecer o módulo de impressão, né? Isso se faz necessário hoje, né? O conhecimento é a chave para que você consiga efetivamente ter um equipamento bem cuidado, uma vida útil elevada e sem você também ter perdas, né, dentro do processo por conta disso, né? Às vezes o impressor está ali apertando o porta-clichê, ele não encosta a impressão, está apertando a faca, não está cortando, por quê? Porque ele não sabe que dentro da faca, do colo da faca, dentro do diâmetro do cilindro liso do porta-clichê, tudo tem um diâmetro ideal para que ele possa trabalhar dentro do primitivo, que são as engrenagens, conforme eu já mencionei para vocês. Então o motivo dessa aula hoje é o quê? Tá mostrando para vocês saber como identificar o que efetivamente você está colocando no seu equipamento, ou quando, por exemplo, o seu cliente você faz a aquisição de uma engrenagem. A engrenagem chega para você. Você olhando ela, teoricamente, você não sabe o que é, se você não é mecânico, não é técnico, né? Você olhou para ela, é muito parecida, não tem diferença se você for olhar. 1/8 e módulo 1. Não tem diferença você olhando os dentes. Mas o passo, né, entre um dente e outro, isso daí tudo é diferente, tá? O módulo é diferente. Então você precisa saber, entender isso que eu vou explicar para vocês agora, para que vocês consigam chegar no denominador comum. Então vamos lá, pessoal. Módulo 1 é sempre inteiro, número inteiro, então é milímetro. Então a gente tem aqui, Z é o número de dente. A gente tem
50Z significa que a engrenagem tem 50 dentes. Aí a gente vem para o diâmetro primitivo do módulo 1. O diâmetro primitivo do módulo 1, ele vai ser 50, exato, ele vai ser um número inteiro, né? Diferente do 1/8 que eu já vou explicar para vocês. Enfim, a altura do dente, geralmente, ele tem 2,19 milímetros. O diâmetro externo da engrenagem é a soma dos 50 milímetros mais o 2,19, que vai te dar um total aqui de 52,19. Ou seja, esse 52,19, quando você pegar a sua engrenagem, um exemplo, isso aqui é uma engrenagem M1. Ele vai ter que, a hora que você fazer a medida, deixa eu pegar essa outra aqui, que essa daqui é de 50Z. Você pode pegar um paquímetro, né? Quem não conhece metrologia, é bom pegar um cursinho de metrologia também para te ajudar. Enfim, você pega o paquímetro, tira a medida da engrenagem. Ele tem que ter, no diâmetro externo dela aqui, 52,19. Automaticamente eu sei que essa engrenagem é uma engrenagem módulo 1, tá? Se eu tenho uma engrenagem módulo 1/8, o cálculo é um pouco diferente, porque como disse, aqui é milímetro, aqui é polegada, tá? Então 1/8 é o que? É 1/8 de uma polegada. Uma polegada equivale 25,4, ou seja, 1/8 de polegada, ok? Então vamos lá. Mesma engrenagem, mesmo número de dente, enfim, né? O que vai diferenciar aqui é só que o módulo aqui, ele é 1,0106 e o módulo 1, ele é 1, ele é inteiro. Então vamos lá. 50 vezes 1,0106, ele vai me dar 50,53, ou seja, 50 milímetros e 53 centésimos de milímetro. A altura do dente ele vai ser o mesmo que o do módulo 1, então ele também tem 2,19 aqui. Ou seja, a soma desses dois vai dar o diâmetro externo da minha engrenagem. Então vamos lá. Deixa eu só apagar aqui, pessoal, só um minutinho aqui que fez uma... Colocou o número de WhatsApp aqui. Os meninos, cheguei agora do trabalho, eles estavam mexendo aqui na lousa. Então vamos lá, pessoal. Deixa eu colocar isso aqui. Então vamos lá. 50,53 mais 2,19, que é igual... Vamos calcular aqui, porque de cálculo não sou muito bom, não. Calcula aí, faz favor, Mônica. Faz favor para mim. Calcula aí. Tem pessoalzinho aqui também aprendendo. Já pegando a aula. 50,53 mais 2,19. Cinquenta e dois. 52,72. Ou seja, 52,72 milímetro. 52 milímetros, 72 centésimos. Ou seja, observe aqui para vocês verem a diferença. Ó. Aqui é o diâmetro externo de uma engrenagem de 50Z de módulo 1/8 e aqui é o diâmetro externo de uma engrenagem módulo 1. 52,19 e 52,72. Então o que acontece? Uma vez que você pega uma engrenagem, conforme eu já mencionei agora há pouco no início do vídeo, você pega uma engrenagem de um módulo e uma engrenagem de outro módulo, essa diferença de um para o outro vai fazer que no 360 graus do giro aqui, ele encavala. E a hora que ele começar a encavalar, ele vai amassar toda a engrenagem. E aí você não consegue, né? Alguns impressor, ou às vezes por falta do conhecimento, né? Também não é algo... É importante o impressor saber essas coisas, mas não que seria também uma obrigação, né? Porque a gente já estamos falando de mecânica, inclusive no nosso curso, a gente ensina mecânica básica, ensina elétrica básica, ensina tudo isso, tanto para o operador, quanto temos o curso também para a parte da
da manutenção da empresa, né, em si. A gente faz para todos o curso. Enfim, pessoal. Aí um exemplo, né? Nós estamos falando de diâmetro primitivo. Estamos falando de diâmetro primitivo, tá? E estamos falando também do módulo, que são diferentes. Ou seja, para mim saber qual módulo efetivamente é o meu equipamento, eu preciso saber fazer os cálculos. Então, inclusive, nós estamos aqui com a maquininha aqui, uma flexográfica, tá? Vou até pegar aqui um contrafaca aqui, só para vocês terem ideia, tá? Um contrafaca aqui, eu vou deixar aqui. Eu vou mostrar aqui na máquina para vocês entenderem também. Essa aqui é uma máquina, ela é M1, né? Então o que acontece? O padrão dela, a engrenagem do padrão aqui é M1, tá? Aqui a engrenagem da transmissão, ela é M1. A engrenagem intermediária é M1. As engrenagens dos contrafaca, todos são M1, porque o módulo da máquina é M1. Se você colocar, por exemplo, uma engrenagem 1/8 aqui, ele vai danificar toda a transmissão. Entendeu? Então você tem que tomar bastante cuidado com relação a isso. Vamos voltar aqui para a bancada que eu vou estar mostrando para vocês aqui no... nas medidas aqui do... Cadê meu paninho? Só um minutinho, pessoal, já volto aí. Voltando aqui de novo, pessoal, vamos lá. Peço desculpa a você, porque o meu cameraman ali, ele ainda tá pegando o jeito, entendeu? Mas vai ficar bom. Vamos lá então, pessoal. Essa aqui é um contrafaca dessa máquina impressora que eu acabei de mostrar para vocês. E ela é uma impressora módulo 1, ou seja, a engrenagem dela aqui é calculado em M1, seguindo o cálculo que eu mostrei para vocês aqui, tá? E ela tem um diâmetro aqui, ó. Esse aqui é o diâmetro primitivo, ou seja, o fundo dela com relação ao corpo do contrafaca, ele tem que ter uma medida que a gente chama de medida nominal, ou seja, se ela é M1, a engrenagem aqui que tem 50Z, né, automaticamente o corpo dela tem que ter 50 aqui também, ó, que seria a medida nominal, tá? Então a gente vem aqui, ó, tem que ter 50 aqui, tá? No caso desse contrafaca, ó, ele tá com 50.2 décimos, ou seja, ele tá com um pouco de sobreaço. Isso aí não vai influenciar em nada, é até bom porque a vida útil, né, da sua ferramenta, ela aumenta, porque uma vez que ela tiver com problema, você pode removê-la do seu equipamento, levar até um centro de usinagem e pedir para ele retificar, né? Limpar. Com o tempo ele vai ficando um pouquinho marcado, mesmo ele sendo no material específico, material com uma têmpera boa, mas ele acaba marcando. Então ele está com um pouquinho de sobreaço, ele vai te dar uma vida útil maior para você. Enfim, pessoal, agora aqui, ó, seguindo aqui o cálculo que eu havia explicado para vocês, vamos voltar aqui novamente. Nós estávamos falando de o diâmetro externo da engrenagem, 52.19, ou seja, você vai pegar o seu paquímetro, você vai vir aqui na parte externa da sua engrenagem, tá? E vai tirar a medida dela. Aqui deu 52.1, tá? Então ela está dentro da proporção ideal. Ou seja, se você pegar essa mesma engrenagem 50Z e você for tirar a medida dela externa aqui, ela vai dar essa diferença aqui, tá? Isso é o que é para ser. Então o que alguns fornecedores de máquina faz, por exemplo? Eles pegam a própria engrenagem, tá? Eles abaixam um pouco o blank, tá? E aprofunda os dentes para compensar, né? Uma compensar a outra, tá? Trabalhar um pouquinho mais solto, um pouco mais livre. Mas é isso, pessoal. Isso aqui é um resumo, né? Do que é, né? Um pouco dos módulos, né? De máquina. E como eu disse mais uma vez, né? O intuito desse canal é poder acrescentar, né, a vocês que estão entrando no segmento. Alguns já estão no segmento, mas aprendeu ali na raça, né, naquela dificuldade, sem ninguém para ajudar. Enfim, o Senai é longe, tem dificuldade para poder se locomover, enfim, acaba ajudando, tá? E a gente se coloca à disposição. Qualquer detalhe pode entrar em contato com a gente tem uma equipe aí, né, para poder estar dando respaldo para vocês. E a gente também tem o nosso curso, né? É o nosso curso completo, que em breve, inclusive, a gente vai ter também um curso online, né? Para poder estar facilitando a vida de vocês. Agradecemos mais uma vez aí a cooperação de todos, né? Que tem visto aí o nosso vídeo, que tem gostado, enfim, está começando o canal agora, é algo novo para nós também, nós não estamos habituados a fazer isso. Mas a gente chega lá. O que importa é que vocês tenham gostado, ou se não gostou também, não deixa de deixar o like, tá? Em contrapartida, né?
coloque suas críticas para que a gente possa melhorar, né? Inclusive, né, nós estamos num ambiente aqui, ainda estamos arrumando, ainda não está com a luminosidade bacana, mas vai ficar legal, certo, pessoal? Agradeço muito aí, né, por todos terem participado com a gente aí. Um abração.